Minha esposa e eu estamos juntos há mais de 12 anos e percorremos um caminho difícil. Houve muitos altos e baixos, mas todos passamos juntos. Tivemos um filho maravilhoso, a quem demos a devida atenção e colocamos nele os valores e crenças corretos. Mas minha feliz vida familiar ruiu em apenas 3 dias. Cometi um erro ao deixar entrar em minha vida um homem que se revelou um verdadeiro mal. Desejo muito isso, mas prometo que ele se arrependerá de suas ações. Quero contar a vocês minha trágica história. Divirta-se assistindo. Meu nome é Jonathan, tenho 35 anos e o que passei é algo que não desejaria nem ao meu pior inimigo. Sou proprietário de 3 cafés, um negócio que venho construindo há 10 anos, começando logo após a formatura, aos 25 anos. Comecei a trabalhar aos 17 anos, primeiro como garçom em meio período, e acabei me tornando chefe de um dos bons restaurantes do nosso estado. Aos 25 anos, já havia trabalhado em mais de 10 estabelecimentos e tinha um entendimento completo de como funcionava o negócio. Sempre sonhei em abrir meu próprio restaurante. Eu estava confiante de que poderia fazer isso acontecer. Eu adorava cozinhar e levar alegria às pessoas através da minha comida me trouxe uma felicidade imensa. Porém, não tive condições porque era formado. Naquela época eu estava namorando minha futura esposa Alice, que tinha 23 anos na época, ela tem 33 agora, 2 anos mais nova que eu. Sempre entendi que se eu quisesse proporcionar uma vida boa para minha família, precisava correr atrás daquilo que amava, pois de que adianta ganhar bem fazendo algo que você não gosta, se isso não te deixa feliz? Eu me dava bem com os pais de Alice e o pai dela me apoiava. Os recursos iniciais para iniciar meu negócio vieram dele. Levei 3 anos para crescer e o negócio começou a me render o primeiro dinheiro. Durante esse período, Alice e eu nos casamos e ela deu à luz nosso filho Martin, que hoje tem 7 anos. Foi um período financeiramente instável. Todo o dinheiro foi para o negócio, e Alice e eu moramos na casa dos pais dela com nosso filho, em um quarto de 18 metros quadrados com sofá-cama velho, guarda-roupa e mesa. Vivemos nessas condições durante 4 anos. Depois paguei todas as minhas dívidas, devolvi o dinheiro ao pai de Alice com uma boa taxa de juros e compramos uma pequena casa de 2 andares na periferia da cidade. Renovamos de acordo com nossos sonhos, compramos um carro, ganhamos um Velch Corgi chamado Bunny e fizemos de tudo para nos deixarmos felizes. Alice me apoiou durante toda a minha jornada e não se arrependeu. Aos 28 anos, ela tinha tudo o que queria, todas as suas lutas valeram a pena. Poderíamos nos dar ao luxo de viajar para diferentes países juntos, Bali, Grécia, Itália e muito mais. Jantamos em restaurantes da moda, compramos roupas em lojas caras, alugamos iates e não nos negamos nada. 5 anos depois de abrir o primeiro café, abri um segundo e 1 ano e meio depois, um terceiro. Assim, o meu modesto café transformou-se numa rede, aumentando não só os meus lucros, mas também as minhas responsabilidades. Como Alice não trabalhava em outro lugar, ela cuidava da parte financeira. Ela era minha contadora pessoal, cuidando do orçamento familiar. Ela também cuidou de criar nosso filho enquanto eu passava dias inteiros no trabalho. Além das tarefas domésticas, Alice dedicava-se a diversas atividades, principalmente visitando salões de beleza, recebendo mensagens e praticando tênis ativamente. No geral, fiquei feliz por minha esposa. Esse foi um breve resumo da minha vida dos 17 aos 35 anos. Agora deixe-me contar brevemente sobre minha infância. Eu não vim de uma família rica. Poderíamos dizer que éramos pobres porque meu pai sempre bebia e minha mãe combinava o trabalho com o cuidado dos filhos. Não cresci sozinho, mas com meu irmão Jack, que era 5 anos mais velho que eu. Não nos dávamos bem e ele sempre me invejou. Com o meu advento, meus pais começaram a dedicar mais atenção a mim e não ao meu irmão. Bem, acho que você entende como isso acontece. Jack sempre achou que eu era um fanfarrão porque estava indo bem na escola, enquanto ele estava prestes a ser expulso. Meus pais me elogiaram, mas ele não. Eu não percebi tudo isso quando era criança, mas agora, olhando para a situação que estou prestes a compartilhar, fico arrepiado. No entanto, não vamos nos concentrar nisso agora. Jack nunca me defendeu. Ele não estava interessado em como eu estava. Pelo contrário, ele tentou criar problemas para mim. Saí da casa dos nossos pais antes dele porque comecei a trabalhar enquanto Jack continuava saindo com os amigos, bebendo como nosso pai. Trabalhei e estudei, me desenvolvi constantemente e busquei melhorar porque não queria que meus filhos vivessem nas condições que vivi na minha infância. Não quero dizer que não amava meus pais, eles nunca me maltrataram, apenas se perderam em algum momento, pelo menos meu pai. Ninguém me bateu, minha mãe estava sempre pronta para dar tudo aos filhos, inclusive
Graças aos meus pais, provavelmente aprendi a amar, por isso serei eternamente grato a eles. Quando eu tinha 22 anos, minha mãe morreu em um acidente e meu pai caiu num alcoolismo mais profundo. Ele também faleceu 2 anos depois. Jack continuou morando na casa deles, e quando os dois faleceram, eu não reivindiquei isso. Desde o dia em que saí de casa, vi Jack apenas algumas vezes. Principalmente, ele me mandou uma mensagem pedindo dinheiro. Enquanto eu desenvolvia meu negócio e construía minha família, Jack não avançava. Continuou morando na casa de nossos pais, trabalhando como segurança de boate ou garçom, tentando, sem sucesso, abrir sua própria loja. Por princípio, não lhe ofereci emprego nos meus estabelecimentos porque acreditava que ele deveria encontrar o seu verdadeiro caminho. Acho que é a coisa certa a fazer. Jack sempre soube o que eu estava fazendo e como estava minha vida porque eu mantinha ativamente minhas redes sociais. Eu queria mostrar às pessoas através do meu próprio exemplo que é possível ser feliz e sair de qualquer situação difícil, e aparentemente Jack ficou bastante irritado com isso. Quando eu era adolescente e disse a ele que queria abrir meu próprio negócio, ele apenas riu. Ele não disse diretamente que não acreditava em mim, mas isso foi fortemente sentido em suas palavras e reações. Agora vamos avançar para o presente. Tenho 35 anos, sou casado com Alice, de 33. Estamos criando juntos nosso filho de 7 anos, Martin. Tenho uma rede de 3 estabelecimentos, uma casa, um carro e, no geral, uma vida boa. Parecia que tudo estava indo bem. Em novembro de 2023, minha esposa, meu filho e eu voltamos de outras férias. Viajamos para o exterior pelo menos 3 vezes por ano, às vezes deixando nosso filho com os pais de Alice. Em novembro tive muito trabalho porque planejava abrir um quarto estabelecimento em outro estado no início do ano que vem. Enquanto estava de férias na Austrália com Alice, conheci uma pessoa que tinha sua própria produção de velas, vendendo-as em todo o mundo, principalmente através de lojas online. Ele queria experimentar a indústria alimentícia e propôs uma parceria mutuamente benéfica. Eu concordei, então novembro e dezembro inteiros foram ocupados com trabalho para mim. No mesmo mês, novembro, meu irmão Jack me escreveu. Ele estava em uma situação difícil e devido a dívidas significativas a casa de nossos pais foi tirada dele. Sinceramente, fiquei chocado quando ouvi esta notícia pela primeira vez. Após a morte dos nossos pais, recusei a herança, confiando-a inteiramente ao meu irmão, pois entendia que ele provavelmente não teria condições de pagar a moradia e pelo menos esta casa ficaria com ele e ele poderia ficar com ela. Mas, infelizmente, aconteceu de forma diferente. Jack começou a me ligar, perguntando se poderia ficar comigo por algumas semanas em minha casa até encontrar um emprego e poder comprar a casa de volta. Eu ofereci a ele o seguinte acordo. Eu o ajudaria a comprar a casa de volta se ele parasse de beber. Prometi encontrar um emprego que pudesse manter por muito tempo e então pagaria gradualmente todas as suas dívidas. Achei que era um bom negócio, dando-lhe a oportunidade de começar de novo aos 40 anos. No entanto, também sugeri que alugasse um alojamento temporário, mas ele imediatamente recusou, argumentando que queria seguir o caminho certo e queria que ouvisse pessoalmente. Eu não estava entusiasmado com a ideia de deixar Jack entrar em minha casa, então tentei várias maneiras de evitar isso e convencê-lo de que poderia facilmente fornecer-lhe moradia por alguns meses, mas ele resistiu. Decidi conversar com minha esposa Alice para tomar uma decisão final. Eu realmente amava meu irmão. Ele era alguém próximo a mim e apesar de ser um completo idiota comigo, eu ainda o amava. Até senti vergonha em algum momento porque eu tinha conseguido e ele não. Então eu estava sempre pronto para ajudá-lo, mas de uma forma que deixasse claro que não seria para sempre. Após consultar Alice, chegamos a uma decisão unânime. Deixaríamos Jack entrar em nossa casa com a condição de que dentro de uma semana ele encontrasse um emprego e estivesse pronto para ficar lá por um longo tempo. Eu estava até pronto para ajudá-lo na procura de emprego, seja aproveitando meus contatos ou contratando-o em meu estabelecimento. Parei de beber, e depois de uma semana, dependendo do quanto ele melhorasse, eu compraria de volta a casa e ele voltaria para isto. Depois disso eu nunca mais o ajudaria. Pareceu-me uma ótima ideia. Eu daria ao meu irmão uma última chance de seguir o caminho certo aos 40 anos. Nunca é tarde demais. Também o aconselhei a encontrar uma pessoa que o motivasse. Provei a mim mesmo que ao encontrar um parceiro adequado para a vida, você pode mover montanhas. Então liguei para Jack e expliquei todas as condições. Surpreendentemente, ele concordou e naquela mesma noite chegou em nossa casa. Eram 8 horas da noite.
Martin estava em seu quarto no segundo andar fazendo lição de casa e Alice estava na cozinha cozinhando e se preparando para receber nosso convidado. Decidimos acomodá-lo na sala de baixo no sofá, pois havia apenas 2 quartos no segundo andar, um para nós e outro para nosso filho. A campainha tocou e fui atender. Eu vi Jack com uma mala, provavelmente nossos pais, e não tive certeza, mas ele provavelmente tinha 20 anos ou mais. O próprio Jack não parecia muito bem, mas não havia nenhum cheiro de álcool que me agradasse. Se eu sentisse o cheiro de álcool em nossa casa, ele seria expulso imediatamente. Nos abraçamos como irmãos e ele entrou em casa. Alice já havia arrumado a mesa e convidei Jack para lavar as mãos e se juntar a nós na mesa para comermos juntos. Ficamos sentados por cerca de 1 hora conversando sobre tudo no mundo. Minha esposa Alice falou a maior parte do tempo. Acho que naquela noite ela nos contou tudo sobre nossas vidas e muito mais. Jack respondeu bem a tudo. Ele riu e brincou muito também. Eu não nutria nenhum ódio por ele pelo que aconteceu antes. Acredito que as pessoas podem mudar e essas mudanças ficaram evidentes nele. Ele até se barbeou e cheirava bem. Não tenho certeza de onde ele fez isso, considerando que não tinha mais casa, mas estava bem. A noite terminou com uma nota positiva. Conversamos bastante e Jack parecia ter se adaptado ao ambiente. Mostramos onde ele dormiria, explicamos as regras. Todos nós acordamos às 6 horas. Martin vai para a escola. Alice cuida das tarefas domésticas e depois faz suas rotinas matinais enquanto eu vou para o trabalho. Assim, Jack, acompanhado de nosso cachorro Bunny, poderia passar a manhã em paz e começar a procurar emprego. Depois disso, todos fomos dormir. Enquanto estávamos deitados na cama, decidi perguntar a Alice qual era a opinião dela sobre meu irmão. Ela disse que ele parecia um pouco estranho e que se ela estivesse em minha casa instalaria algumas câmeras escondidas na casa. Eu queria saber por que ela pensava assim. Ela disse que apenas sentiu necessidade, sem dar uma resposta clara. Minha esposa avalia bem as pessoas devido à sua participação de longa data em práticas espirituais. Ela mencionou que havia contado a ele intencionalmente sobre nossa vida feliz e não gostou da reação dele. Ela sentiu algo falso. Porém, não senti nada disso. Pareceu-me que estava tudo bem. Embora eu sempre a ouvisse, agora sentia que ela poderia estar exagerando e que as câmeras em nossa casa não eram necessárias. Ela perguntou se eu tinha certeza e eu respondi que pensaria nisso amanhã. Antes de adormecer, pensamentos giravam em minha cabeça. Na verdade, havia uma pessoa em minha casa que eu não via há alguns anos. Eu não sabia como ele vivia, o que ele estava fazendo e ainda assim, eu o deixei entrar em minha casa com calma. Me vieram à mente filmes policiais, onde a vítima, sem saber, deixa o maníaco entrar em sua casa. Esses pensamentos me assustaram e tive dificuldade para dormir. Na manhã seguinte acordei exausto porque não dormi bem. Minha esposa preparou o café da manhã e Martin estava se preparando para a escola. Jack continuou dormindo ou simplesmente ignorou nosso barulho. No entanto, não o acordamos. Decidi pular o café da manhã e fui direto para o trabalho ou mais precisamente para o meu escritório. Recuperei 3 câmeras que havia deixado lá. Eles eram sobressalentes. Eram câmeras de boa qualidade que podiam ser instaladas discretamente em qualquer lugar, desde que bem disfarçadas. Além disso, eu poderia conectá-los facilmente e monitorar minha casa pelo telefone enquanto estivesse fora. É assim que também acompanho meu negócio. Cheguei em casa às 8h30. Naquela época, Martin já tinha ido para a escola e Alice fazia as tarefas domésticas. Quando voltei para casa, esperava que Jack ainda estivesse dormindo, mas quando cheguei ele já estava sentado à mesa tomando café e comendo ovos fritos. Alice entendeu por que eu voltei, mas Jack não, então eu disse que havia deixado documentos importantes em casa, o que era verdade. Subi ao segundo andar, peguei rapidamente os documentos e tirei as câmeras de vigilância da minha bolsa de trabalho, escondendo-as na mesinha de cabeceira. Lá embaixo, desejei um bom dia a todos, beijei minha esposa e disse a Jack para começar a procurar emprego. Ele disse que já estava e eu saí correndo de casa porque tinha uma reunião marcada para as 9h30. O dia inteiro voou. Eu estava absorto no trabalho, lidando com assuntos importantes. Eu precisava manter esse ritmo pelo menos até meados de dezembro. Alice conseguiu comparecer aos procedimentos durante o dia, visitar os pais e buscar Martin na escola. Por volta das 15 horas, todos estavam de volta em casa e eu voltei por volta das 22 horas, cansado e com fome. Jack passou o dia inteiro em casa e Alice disse que estava tudo bem. Sentamos à mesa e perguntei a Jack como foi seu dia.
Ele respondeu que já tinha 2 entrevistas de emprego marcadas para o dia seguinte, uma como vendedor de uma loja e outra como segurança de uma empresa. Fiquei feliz por ele. Ficamos sentados um pouco, depois pegamos uma garrafa de água do refrigerador para não termos que descer novamente e subimos, desejando boa noite um ao outro. Às 22h45, Alice e eu já estávamos na cama. Perguntei a ela sobre seu dia e o comportamento de Jack. Ela mencionou que não ouviu falando com ninguém ao telefone sobre um trabalho e quando voltou para casa ele ficou sentado assistindo TV a noite toda. Não fiquei particularmente satisfeito com isso e sugeri que acordasse às 3 da manhã e tentasse instalar câmeras discretamente na sala e na cozinha. Eu colocaria a 3ª câmera no corredor do 2º andar. Coloquei o alarme, bebemos água e fomos dormir. Acordei com os gritos de minha esposa às 9h20, dizendo: Jonathan, dormimos demais, meu Deus. Levantei-me rapidamente e comecei a correr para me preparar para o trabalho. Tinha uma reunião marcada para as 9 horas e antes disso precisava de visitar cada um dos meus estabelecimentos. Além de dormir demais, eu estava com muita dor de cabeça e não conseguia pensar direito. Foi a primeira vez que dormimos demais, perdendo todos os nossos alarmes. Martin também dormiu demais porque ninguém o acordou, então começamos a nos preparar às pressas. Como resultado, a reunião foi arruinada porque cheguei 50 minutos atrasado. Isso me desequilibrou. Nunca me permiti chegar atrasado e criticava as pessoas quando elas se atrasavam para reuniões de negócios. Devido a isso, meu dia inteiro saiu do rumo e o de Alice também. Voltei para casa mais cedo, às 20 horas. Eu estava muito cansado, então tomei um pouco de água e fui dormir. A reunião de hoje foi remarcada para amanhã às 8 horas e havia outra às 10 horas. Então cochilei sem pensar muito e a única coisa que Alice me disse foi que Jack havia passado o dia inteiro em casa, mas eu não me importei. Na manhã seguinte, todos acordamos às 10h30. Dormi cerca de 13 horas, mas acordei com a sensação de que não tinha dormido nada. Todas as reuniões foram canceladas. Tive mais de 60 chamadas perdidas no meu telefone. Martin não foi à escola e ficou muito feliz com isso. Alice e eu acordamos novamente em péssimas condições. Resignei-me à situação de que meu trabalho estava indo por água abaixo. Desci calmamente e vi Jack dormindo. Comecei a acordá-lo e ele acordou rapidamente, perguntando por que eu não estava no trabalho já que já era tarde. Respondi com uma pergunta, dizendo que sairia um pouco mais tarde hoje, mas não especifiquei a hora exata. Ele mencionou que sua reunião de ontem foi remarcada para hoje, então resolvi confirmar o horário. Ele disse que era 1 da tarde. Respondi que ainda estaria em casa e poderia dar uma carona para ele. Contudo, ele insistiu em pegar um táxi, argumentando que não havia necessidade de eu perder tempo. Concordando silenciosamente enquanto Alice se arrumava lá em cima, sugeri que Jack fosse à cozinha tomar café e ele concordou. Servi um copo de água do refrigerador, bebi um pouco e ofereci a Jack, mas ele recusou, dizendo que não queria. Poucos minutos depois ele foi ao banheiro e fez alguma coisa lá. Percebi que nosso cachorro Buddy ainda estava dormindo e resolvi cutucá-lo com o pé. Ele estava vivo, apenas dormindo profundamente, o que me pareceu suspeito já que ele estava sempre hiperativo pela manhã e agora estava dormindo, além de estarmos servindo água do refrigerador para ele. Naquele momento, segurando um copo d'água meio vazio nas mãos, corri para o banheiro e vi Jack inclinado sobre a pia. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava apenas enxaguando a boca e escovando os dentes. No entanto, não havia escova ou pasta de dentes no banheiro. Ele saiu do banheiro e eu tentei vomitar a água, mas não consegui. Saí do banheiro e vi Alice descendo. Imediatamente avisei para ela não beber a água do refrigerador e fomos para a cozinha. Alice começou a fazer ovos mexidos e eu, depois de encher um copo cheio de água, coloquei na frente do Jack, dizendo que se ele quisesse água ele poderia beber, sem problemas. Ele me agradeceu, mas não bebeu. Ficamos sentados em silêncio por cerca de 3 minutos, então Jack iniciou uma conversa, comentando que parecíamos desligados, perguntando se estava tudo bem. Eu garanti a ele que estava tudo bem e Alice confirmou. Na verdade, nós dois tínhamos dores de cabeça terríveis e nos sentíamos péssimos. Não falamos mais com Jack. Depois do café da manhã, subi as escadas e Jack ficou lá embaixo para assistir TV. Já era o 2º ou 3º dia desde que ele se mudou para nossa casa e tudo estava piorando. Desci ao meio-dia para ter certeza de que Jack não precisava de carona. Mais uma vez ele recusou, dizendo que já havia chamado um táxi.
Naquela época eu já havia pedido ao meu amigo Russell para passar pela minha casa e ficar de olho em Jack, seguindo-o aonde quer que ele fosse. Às 12h15 Jack saiu de casa e entrou no carro. Russell o seguiu, enquanto eu fiquei em casa com minha esposa e meu filho, cancelando todos os meus compromissos da semana. Enquanto Martin jogava videogame na sala, Alice e eu decidimos instalar câmeras, uma no corredor do segundo andar e outra na cozinha. Enquanto isso, Buddy acordou exibindo o mesmo estado letárgico que o S. Na cozinha, troquei a água do refrigerador e resolvi enviar uma amostra para o laboratório. Percebi que algo estava terrivelmente errado e, embora tivesse suspeitas, não queria acreditar nelas. Por que começamos a dormir tanto e por que ficamos enjoados depois que Jack entrou em nossa casa? Por que ele não estava bebendo água do refrigerador? Pensamentos sombrios passaram pela minha cabeça, mas eu não queria aceitá-los. Depois de montar a câmera da cozinha, sugeri que Alice verificasse se tudo estava em seu devido lugar pela casa. Em vez de inspecionar a mala de Jack, fui ao meu quarto verificar o cofre com documentos importantes e dinheiro. Tudo estava intacto. Alice confirmou que nada havia desaparecido, aliviando meus pensamentos negativos. A terceira câmera foi para a sala. Martin ficou curioso sobre nossas atividades e dissemos a ele que estávamos instalando câmeras para monitorar o tio Jack porque ele estava agindo de forma estranha. Martin olhou para nós, aparentemente escondendo alguma coisa, mas quando questionado insistiu que não sabia de nada. Durante o interrogatório, Russell me ligou para informar que Jack não foi para uma entrevista. Em vez disso, encontrou-se com um homem, caminhou por 1h30, depois chamou um táxi e voltou para casa. Eu entendi que algo horrível estava acontecendo. Martin não queria conversar. Jack mentiu sobre sua entrevista e Alice e eu nos sentimos péssimos pelo segundo dia consecutivo. Planejei sair de casa assim que Jack voltasse para levar a amostra de água ao laboratório. No entanto, percebi que deixar Martin sozinho em casa correria o risco de ele informar Jack sobre nossa vigilância. Assim, Alice e eu decidimos mandar Martin para a casa dos pais dela por alguns dias até resolvermos essa situação intrigante. Alice rapidamente reuniu Martin e começamos a sair. A essa altura, um táxi havia chegado e Jack saiu dele parecendo satisfeito. Alice prontamente colocou Martin no carro e eu me aproximei de Jack, fingindo que estava tudo bem. Eu disse a ele que Martin queria passar um tempo com os avós e Jack achou legal entrar. Enquanto isso, rapidamente levamos nosso filho até os avós e fomos para o laboratório. Eu precisei passar em 3 dos meus estabelecimentos, então Alice ficou para trás monitorando as câmeras. Voltamos para casa às 18 horas e, de acordo com a câmera, Jack estava deitado no sofá assistindo TV o tempo todo. Ao entrarmos na casa, senti que não era mais seguro. Eu não sabia por quê, mas em algum momento algo começou a me perturbar profundamente. Perguntei a Jack como foi a entrevista, tentando não levantar suspeitas. Ele disse: "Não me parece que estou feliz. Começo meu estágio amanhã às 2 horas, só no posto de gasolina." Parabenizei-o, regozijando-me sinceramente por ele, perdendo de vista o fato de que ele precisava conseguir um emprego em uma mercearia ou como segurança em uma fábrica. Eu não tinha ideia de onde vinha o posto de gasolina. A noite passou normalmente. Jantamos e nos preparamos para dormir. Antes disso, fui até a garagem e liguei para meu advogado, oferecendo-lhe acesso às câmeras da minha casa. Eu estava com medo de estar nisso. Era improvável que eu conseguisse dormir esta noite, embora minha condição sugerisse o contrário. O nome do advogado era Craig. Expliquei minha situação e ele concordou em ajudar. Ele monitoraria as câmeras a noite toda e, caso houvesse alguma ameaça, chamaria a polícia. Esse era o plano. Eu me sentiria mais à vontade sabendo que, se eu adormecesse, haveria uma camada adicional de proteção na forma de Craig. Voltei para casa. Alice já estava lá em cima, ela também não estava se sentindo bem. Subi as escadas em silêncio, quando de repente Jack me desejou boa noite e perguntou se eu precisava de água. Pensei, aquele filho da puta, desci e peguei uma garrafa de água de propósito. Não me arrisquei e não bebi essa água. Subi e minha ansiedade aumentou. Havia 1000 opções na minha cabeça que Jack poderia fazer enquanto Alice e eu estivéssemos fora. E o mais assustador é que nosso filho sabia de alguma coisa, mas não disse nada. Antes de ir para a cama, mandei uma mensagem para Craig para ver se ele havia conseguido se conectar às nossas câmeras e ele respondeu que estava tudo bem e que ele estava assistindo. Alice também estava preocupada. Respondi que tudo ficaria bem e fomos dormir. Ela adormeceu rapidamente e eu a segui. Acordei à noite. Não me lembro exatamente o que, mas acordei e senti tensão sem abrir os olhos.
Senti um leve arrepio percorrer o quarto e rapidamente concluí que a porta do nosso quarto já estava aberta. A partir desse pensamento congelei. Meu corpo começou a tremer. Houve um silêncio absoluto, mas senti a presença de alguém em nosso quarto. Mas o mais assustador é que trancamos a porta. Resolvi abrir um pouco os olhos e olhar em volta. A porta do nosso quarto ficava à minha esquerda. Alice também estava deitada à minha esquerda. Abrindo os olhos, vi todo o lado direito do quarto. Virando-me para olhar para a esquerda, vi uma silhueta escura parada na nossa porta nos observando. Eu não entendi nada. Eu só conseguia ver a parte superior do corpo dela e ela estava nua. Jack estava parado e olhando para nós. Eu não entendi nada. Quanto tempo é agora? Se Craig vê isso e o que devo fazer agora? Jack começou a se aproximar silenciosamente. Cada passo era silenciosamente audível e senti Alice me cutucar com o dedo. Percebi que ela não estava dormindo. Ela estava deitada de lado, de costas para a porta. Eu senti o quanto ela estava assustada. Lembrando que havia uma estatueta de mármore na mesinha de cabeceira à minha direita. Eu rapidamente agarrei-o e joguei direto em Jack e acertei-o bem na cabeça. Ele ficou confuso e gritou. Saí rapidamente da cama, peguei um cobertor e derrubei Jack no chão. Cobri-o completamente com um cobertor e comecei a mantê-lo nesta posição. Alice saiu da cama e acendeu a luz, pegou o telefone e chamou a polícia. Disseram ao telefone que um esquadrão policial já estava vindo em nossa direção e chegaria a qualquer minuto. Afrouxei meu aperto e Jack soltou sua mão, que usou para me bater com força no rosto com a estatueta. Caí no chão e perdi a consciência. O que aconteceu a seguir será de acordo com minha esposa. Quando minha esposa viu que eu havia perdido a consciência, correu para o banheiro do segundo andar e se trancou lá. Jack começou a arrombar a porta, dizendo que não gostava dela totalmente e queria levar seu corpo e consciência. Ele arrombou a porta e gritou que fazia coisas sujas com ela todas as noites. Minha esposa se trancou no canto da banheira e chorou. Naquele momento, ela ouviu vozes e um baque forte e abafado. Foi Jack quem nocauteou um dos policiais que queria agarrá-lo. Jack estava em boa forma física e já lutava boxe há muito tempo, então já praticava socos, mas não resistiu ao taser e acabou sendo capturado. Acordei no hospital esta manhã. Eu tive uma concussão. Meu advogado de confiança Craig estava ao meu lado. Ele disse que viu meu irmão nu e começou a subir as escadas, e imediatamente chamou a polícia. Era por volta das 12 horas da noite. Craig me ligou, mas meu telefone estava no modo silencioso, então ele não conseguiu falar comigo. Ele já elaborou um depoimento com base em todos os meus depoimentos anteriores e também soube pelo laboratório que os resultados estão prontos. Acontece que Jack despejou em nosso bebedouro uma mistura de medicamentos altamente eficazes. Por razões óbvias, não posso dizer o nome deles. Craig também disse que se eu apresentar todas as minhas acusações, meu irmão poderá pegar até 10 anos de prisão. Craig continuou dizendo alguma coisa, mas eu não estava interessado. Eu estava preocupado com uma pergunta. Onde está minha esposa Alice? Craig respondeu que ela passou a noite inteira na delegacia para fornecer todas as provas. Agora ela está consultando um psicólogo. Ela tem um grave trauma psicológico e ainda não posso vê-la. Eu não entendi o que estava acontecendo. Naquele momento, não consegui compreender toda a escala da situação. Craig continuou a dizer alguma coisa. Eu disse a ele para calar a boca e me levar até Alice imediatamente. Ele tentou me convencer mais uma vez de que era melhor não fazer isso, mas tive que gritar. Como resultado, nos mudamos. No caminho, perguntei a ele o que aconteceu com ela. Esse idiota a ofendeu de alguma forma? Mas Craig não disse nada e disse que era melhor deixá-la me contar pessoalmente. Chegamos a outro hospital. Rapidamente encontramos Alice. Ela parecia maltrapilha, não havia dormido a noite toda e parecia à beira de um colapso nervoso. Quando ela me viu, ela imediatamente fugiu e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu queria perguntar ao médico, mas eles começaram a dizer que não diriam nada sem o consentimento de Alice. Comecei a gritar e a surtar, dizendo que está em minha esposa e que preciso saber a verdade. Como resultado, após 10 minutos de discussão, o médico-chefe me convidou para ir ao seu consultório, onde fez uma pausa antes de dizer algo. O médico disse: Sr. Jonathan, sua esposa Alice foi abusada sexualmente por seu irmão durante 2 dias. Quando Jack foi interrogado na delegacia, ele contou em detalhes o que e como fez com sua esposa. Tudo aconteceu no disco. Seu irmão tem 10 horas de filmagem em seu telefone dele intimidando sua esposa. Lamento muito dizer isso, mas é verdade. Alice não sabe de tudo isso.
Ela só sabe o que Jack disse a ela enquanto tentava entrar no banheiro. Também fizemos um exame e há uma grande probabilidade de Alice estar grávida, mas ainda é difícil dizer. Precisamos reexaminar em uma semana. Quando ouvi isso, meu mundo desabou. Não sabia digerir tudo o que ouvi, e o mais assustador é que é tudo culpa minha. Deixei esse bode entrar na nossa casa, deixei ele dormir no nosso sofá, sou tudo eu, e acho que nunca vou me livrar desse sentimento. Perguntei ao médico se acontecesse alguma coisa repentina para me ligar imediatamente, para que ele não contasse nada à minha esposa. O médico acrescentou ainda que Alice está em um estado emocional instável e precisa ficar no hospital por pelo menos alguns dias, para só então ter alta. Minha esposa está louca. O que eu fiz? Saí do hospital deprimido. O advogado disse que precisamos ir para a delegacia. Os pais de Alice e meu filho Martim estão lá agora. Martim me contou algo importante e preciso ouvir. Abri meu telefone e vi dezenas de ligações perdidas dos pais de Alice. Ao chegar na delegacia, Craig e eu fomos recebidos por nossos pais que estavam assustados. Fui à delegacia e fui levado para uma sala de interrogatório. O investigador do meu caso, que já havia enviado Craig, estava sentado na minha frente. Ele queria esclarecer todos os detalhes e me contar sobre outras ações. Ele começou a dizer: a primeira coisa que quero dizer é que seu irmão é uma completa aberração. Em segundo lugar, os pais de Alice e Martim vieram à nossa estação esta manhã. Eles estavam assustados. Eles passaram a noite inteira tentando obter informações de Martim e Martim contou-lhes em segredo o que aconteceu uma noite. Martim acordou no meio da noite e queria ir ao banheiro. Depois de sair do quarto, ele percebeu que a porta do seu quarto estava aberta e a luz acesa, provavelmente era meia-noite. Ele olhou pela porta e viu Cronstein parado com uma câmera e Jack em sua cama, bem com sua esposa. Lamento muito ouvir isso. E de qualquer forma, Jack notou Martim e imediatamente foi até ele e começou a dizer que eles estavam fazendo um filme e que em breve apareceria em todas as telas do país. E Jack pediu veementemente ao seu filho que não contasse isso a ninguém, nem mesmo a você, porque supostamente era para ser uma surpresa para Martim, então ele não fez nada. Eu não te contei. Ouvi o investigador e a raiva ferveu dentro de mim. O investigador disse que eu não tinha muitas opções. Eu precisava colocar Jack na prisão. Ele também acrescentou que Jack enviou material sobre como ele zomba de minha esposa para pelo menos 3 pessoas. Todos foram convidados para a delegacia e seus telefones foram limpos. Sou grato a eles por esse trabalho rápido. Passei 5 horas na estação. Conversei com os pais de Alice, o investigador e meu advogado. Decidi que o julgamento aconteceria sem a participação da minha esposa. Ela não conhece todos os detalhes e eu não queria que ela soubesse deles porque isso definitivamente a deixaria louca. O julgamento estava marcado para acontecer no dia seguinte. Levei meu filho para casa e coloquei a casa à venda no mesmo dia. O julgamento foi realizado. No total, Jack receberá 20 anos de regime estrito. Ele conseguiu mais do que precisava e tenho pessoas que influenciaram isso. Durante o julgamento não olhei para ele. Eu não o percebi de forma alguma. Eu tinha um vazio por dentro. Queria ver minha esposa o mais rápido possível. 3 dias depois do julgamento, o médico me ligou e me contou primeiro a boa notícia de que Alice estava se recuperando e queria me ver e a má notícia de que ela estava grávida. Eu não sabia se era meu filho ou não, mas a médica me convenceu de que se ela e eu não tivemos intimidade na semana passada, então definitivamente não era meu. Pedi ao médico para fazer o que precisava ser feito e ele me entendeu. No dia seguinte, Alice recebeu alta do hospital. Ela não entendeu o que aconteceu comigo nos últimos 5 dias e espero que ela nunca saiba todos os detalhes. Alice foi convencida no hospital de que Jack havia mentido e que nada havia acontecido entre eles e isso a acalmou. Tudo que ela sabe é que ele queria nos atacar à noite e roubar todas as nossas economias, e agora está preso exatamente por isso. Já se passou 1 mês desde que esses terríveis acontecimentos terminaram. Alice e eu compramos uma casa nova em outra cidade e vou abrir outro restaurante nela. Em geral, a vida está melhorando. É difícil para mim lembrar desses acontecimentos e de como minha vida mudou antes e depois, mas agora comecei a dedicar mais tempo à minha família. Não sei como será a vida a seguir, mas espero que tudo fique bem. Obrigado por ler minha história. Precisei jogá-lo fora em algum lugar porque não quero guardar tudo para mim. Talvez minha história ajude alguém e Deus proíba alguém de enfrentar algo assim. Esse é o fim da história. Teremos interesse em ouvir sua opinião sobre esta história nos comentários. Você acha que o personagem principal poderia recusar seu irmão e não deixá-lo entrar em sua casa?
Por que o personagem principal não previu tal resultado dos acontecimentos? Porque havia muitas dicas. Por que seu irmão decidiu fazer isso? Acreditamos que o irmão do personagem principal tinha muito ciúme do irmão, e talvez ele não tenha perdido a casa dos pais de jeito nenhum, mas apenas resolveu cagar no irmão mais novo pelo fato de ele estar bem. E ele estava. De qualquer forma, ele recebeu punição por suas ações. Mas acreditamos que isso não é suficiente. O que ele fez é terrível e indescritível. O personagem principal poderia ter previsto e expulsou seu irmão na primeira noite. Ou é melhor não deixá-lo entrar em sua casa. Acho que essa história ensina muito. Mas o mais importante é que você não pode deixar entrar estranhos. E não importa se é um parente próximo ou um amigo. Uma casa é uma casa. E apenas as pessoas mais próximas deveriam estar nele. É uma história terrível. Meu irmão colocou seu próprio irmão na prisão. Essa história faz minha pele arrepiar. Obrigado por ouvir a história. Você pode conhecer outras histórias igualmente interessantes em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like para não perder novos lançamentos. Boa sorte a todos e tchau!